Não há outro modo de evitar adulações, senão fazendo os homens entender que não te ofendem ao dizer a verdade. Se, porém, todos a puderem dizer, te faltarão com respeito. Deve, portanto, um príncipe prudente conduzir-se de um terceiro modo, escolhendo em seu estado homens sábios e somente a este concedendo acesso para lhe dizer a verdade, e apenas sobre as coisas que um príncipe perguntar, nada mais. Um príncipe, portanto, deve sempre procurar conselhos, mas quando ele próprio quer, e não quando os outros querem. Pelo contrário, deve desencorajar qualquer um de aconselhá-lo sobre qualquer coisa que ele não tenha perguntado. Bom, chegamos ao terceiro e último vídeo dessa unidade. Falamos sobre vontade, sobre ação, sobre a questão da ação dentro da esfera política em Maquiavel. O que eu queria enfatizar é que Maquiavel não prega a crueldade do governante, do príncipe, nem de qualquer pessoa, mas ele prioriza e valoriza a qualidade da ação acima de tudo. Mas na maioria das vezes, essa qualidade da ação vai estar relacionado à qualidade de caráter. No entanto, ele valoriza a questão da ação, a questão da virtude, a melhor ação para cada circunstância. Acho que isso deveria ficar um pouquinho mais claro mesmo. Iniciamos o vídeo com a frase: cuidado com os aduladores, um conselho prático de Maquiavel. Dentro de um contexto em que o príncipe está cercado o tempo todo de pessoas que estão tentando influenciar suas ações. Ele diz: cuidado com os aduladores, cuidado com aqueles que te dão conselhos sem que você peça. Lembre-se que o tempo todo o príncipe está correndo o risco de sofrer um golpe. Ele não pode confiar em ninguém, principalmente em quem está ao seu lado. Trata-se de um conselho prático, baseado em que a principal fonte dos nossos erros está em agirmos na intenção de agradar os outros. Parece um bom conselho para um príncipe, para um governante, mas também parece um bom conselho para a gente. Todos nós já passamos pela fase de querer ser aceito por um grupo social e acabamos fazendo coisas que a gente nem quer. Provavelmente é um período em que tomamos as nossas piores decisões. Por isso, agir bem não é querer agradar o tempo todo. Eu queria falar sobre um tesouro não escondido que Maquiavel nos deixa. Um tesouro não escondido porque está na primeira página da sua obra, O Príncipe. Está na dedicatória. Maquiavel está na parte final de sua vida quando ele escreve esse livro. E também está vivendo em condições bastante difíceis. Ele havia construído uma carreira brilhante na política. No entanto, foi acusado injustamente de traição. Ele foi preso, torturado e condenado, quase foi morto. Escapou por pouco, mas foi condenado a viver no exílio, em condições de bastante pobreza. Maquiavel poderia se lamentar, como qualquer pessoa faria, com aquele capricho que a fortuna o trouxe à sua vida. Mas ele vê naquela situação uma oportunidade de reverter tudo aquilo e recuperar o seu prestígio. E ele nos deixa o maior exemplo prático da ação da virtude. Naquela época era comum, quando alguém escrevia um livro, dedicá-lo a alguém importante, uma pessoa reconhecida da sociedade. Caso aquela pessoa aceitasse aquela dedicação, o livro estava praticamente fadado ao sucesso. Ele foi reconhecido por alguém importante, ele foi legitimado. Maquiavel usa dessa estratégia. Ele dedica a sua obra ao príncipe exercício, Lorenzo de Médici. Caso ele aceitasse, a situação de Maquiavel poderia ser revertida completamente. Mas como alguém, nas condições em que Maquiavel estava, ousava dar conselhos para um príncipe? Dos vários argumentos brilhantes que Maquiavel se utiliza em sua dedicatória pelo uso de sua virtude, eu quero destacar dois. Ele se diz estar em um lugar privilegiado, uma visão privilegiada. Maquiavel havia vivido entre os nobres, no governo, e agora está no meio do povo. Ele sabe como é que funcionam os dois mundos. Ele sabe o que o povo quer e o que o povo precisa. Ninguém melhor do que ele para fazer essa articulação. O seu outro argumento está baseado no conhecimento e experiência. Ele se diz uma pessoa que conhece, formada nos antigos. Ele estudou, mas também é alguém que viveu na prática. Logo, ninguém é mais completo do que ele
para oferecer conselhos para um príncipe. Brilhante, né? Maquiavel não se conformou com sua situação porque ele sabia que na política não existe o sempre. As circunstâncias são variáveis. De repente, tudo muda. Mas será se em nossa vida cotidiana isso é muito diferente? Será se as circunstâncias não estão mudando o tempo todo? O objetivo dessa unidade era apresentar o conceito de virtude como um instrumento prático para as nossas ações. Eu vou deixar no final desse vídeo uma síntese e, além disso, algumas informações básicas que estão relacionadas ao autor. Espero que vocês tenham gostado. E não se esqueçam, tomam sempre as melhores decisões. Até a próxima!